O Tribunal Federal, que viu indícios de crime e que reuniu elementos sobre a atuação direta, voluntária e consciente do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de dados sigilosos numa transmissão nas redes sociais. Hoje, Bolsonaro não compareceu ao depoimento determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eram quase 14h, hora marcada para o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, quando o advogado-geral da União, Bruno Bianco, chegou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Quase ao mesmo tempo, Bianco tinha entrado com um recurso contra a decisão de ontem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que havia determinado que Bolsonaro deveria prestar depoimento presencialmente na investigação sobre o vazamento de documentos sigilosos numa transmissão nas redes sociais. Durante uma live em agosto do ano passado, Bolsonaro levantou suspeitas sem provas sobre o sistema eleitoral brasileiro, ao divulgar informações confidenciais. Citou o inquérito da PF distorcendo a apuração da Polícia Federal e fracassou no objetivo de demonstrar supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. No dia seguinte, Bolsonaro publicou nas redes sociais o link com a íntegra do inquérito da PF. No mesmo dia, o TSE esclareceu que o ataque hacker não tinha representado risco à integridade das eleições de 2018 e que a investigação não havia sido concluída. Por lei, qualquer servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas. No recurso de hoje à tarde, protocolado às 13h49, a AGU pediu que o ministro reconsiderasse a decisão, ou que, caso rejeitasse o pedido, Alexandre de Moraes levasse o caso ao plenário do Supremo. Minutos depois, o ministro rejeitou os dois pedidos. Na decisão, afirmou que o recurso foi apresentado fora do prazo, que se encerrou no dia 6 de dezembro. Alexandre de Moraes afirmou ainda que o recurso representa uma mudança de comportamento de Bolsonaro ao longo do processo, a chamada preclusão lógica, já que o presidente havia concordado em depor presencialmente à PF. Convém rememorar, diferentemente do que estranhamente alegado pela AGU no presente agravo, que ao formular o pedido de dilação do prazo para a sua oitiva, o presidente concordou expressamente com seu depoimento pessoal. O ministro Alexandre lembrou que, além de concordar em falar pessoalmente à Polícia Federal, Bolsonaro chegou a pedir mais tempo para marcar o depoimento, o que foi concedido. A Constituição Federal, apesar de garantir o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, não consagra o direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a partir de atos procedimentais ou processuais futuros, ainda mais quando já definidos ou aceitos pela defesa, como na presente hipótese, em que, inclusive, houve concordância do investigado em participar do ato procedimental e solicitação de dilação de prazo para o seu agendamento. E concluiu: comportamentos processuais contraditórios são inadmissíveis. O não comparecimento do presidente ao depoimento dividiu opiniões no meio jurídico. A priori, ele tem que ir, ainda que ele queira permanecer em silêncio. Como ele é investigado, ele não é obrigado a falar. Ele pode silenciar do início ao fim, mas ele deve comparecer. Então, veja, não há uma resposta na Constituição. A Constituição diz: os poderes são independentes e harmônicos entre si. O presidente, como chefe do Poder Executivo, por uma questão de prudência, tem que comparecer para evitar problemas. Mas talvez isso não ocorra. Obrigado a comparecer mediante condução coercitiva, nós já sabemos que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que não é possível. O presidente da República, ele pode se recusar a depor, ele pode se recusar, inclusive, a comparecer, e nenhuma consequência daí contra ele pode advir, porque ele tem o direito ao silêncio e ele tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. O ministro Alexandre de Moraes pode designar uma nova data ou simplesmente dar por recusada a oportunidade de depor. Pode entender como o não comparecimento como uma recusa do presidente em depor. Com a rejeição do recurso da AGU, fica mantida a ordem para que Bolsonaro